Era meia-noite, e o coração dele acelerou quando viu pela janela o pai, António, com o rosto vermelho de raiva, segurando uma foto impressa que tremia em suas mãos. Sem tempo para reagir, a porta foi arrombada, e António irrompeu gritando acusações que ecoaram pelo prédio inteiro, revelando um segredo que João guardara por anos. Ele era gay, e a foto mostrava beijando Miguel, seu vizinho. O impacto foi imediato. António, um homem conservador de uma família tradicional do Alentejo, não hesitou em desferir um soco que derrubou João no chão, enquanto a mãe, Maria, chorava do lado de fora, implorando para que parasse. Naquela noite, João foi expulso de casa, carregando apenas uma mochila com roupas e o peso de uma traição que não esperava. A foto havia sido enviada anonimamente por alguém que ele confiava. Dias antes, tudo parecia normal na vida de João. Ele trabalhava como engenheiro civil em uma empresa no centro de Lisboa, lidando com projetos de pontes e edifícios que exigiam precisão e lógica, qualidades que ele aplicava rigorosamente para esconder sua verdadeira identidade. Aos 25 anos, João era o filho perfeito, responsável, dedicado à família e aparentemente heterossexual. Seus pais, que se mudaram para a capital para ficar perto dele após a aposentadoria, o viam como o pilar da linhagem, o único filho homem que carregaria o sobrenome com orgulho. Mas por dentro, João lutava contra um turbilhão de emoções. Desde a adolescência, ele sentia atração por homens, mas o medo da rejeição o mantinha em silêncio. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis como o casamento gay, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias católicas como a dele. António, um ex-militar, pregava valores tradicionais em jantares familiares, criticando abertamente a decadência moral da modernidade. Maria, mais passiva, seguia o marido, mas João sabia que ela o amava incondicionalmente, ou pelo menos achava que sim. Miguel entrou na vida de João de forma inesperada. Aos 28 anos, ele era um pintor freelance que morava no apartamento ao lado. Com cabelos pretos ondulados e um sorriso cativante, Miguel era abertamente gay, participando de eventos da comunidade LGBT em Lisboa. Ele não escondia sua orientação, o que fascinava e aterrorizava João ao mesmo tempo. Eles se conheceram quando Miguel pediu ajuda para consertar seu laptop, alegando que não entendia de tecnologia. "Você é engenheiro, né? Me salva aqui, vizinho", dissera Miguel com um riso descontraído, abrindo a porta do seu estúdio bagunçado, cheio de telas e tintas. João hesitou, mas aceitou, sentindo uma faísca inexplicável ao entrar no mundo colorido de Miguel. Enquanto consertava o computador, eles conversaram sobre arte, vida na cidade e sonhos. Miguel falou abertamente sobre sua sexualidade, contando histórias de relacionamentos passados e lutas contra preconceitos. João ouviu em silêncio, o peito apertado pela inveja de tanta liberdade. Nas semanas seguintes, as visitas se tornaram frequentes. João inventava desculpas para ir ao apartamento de Miguel, um conselho sobre um projeto, uma xícara de café. Aos poucos, as conversas aprofundaram, revelando vulnerabilidades. Miguel confessou que havia sido rejeitado pela família no Porto por ser gay, vivendo sozinho desde os 20 anos. "A dor passa, mas a liberdade vale o preço", disse ele uma noite, enquanto bebiam vinho tinto no sofá. João, tocado pela honestidade, começou a se abrir. Contou sobre a pressão familiar, o medo de decepcionar os pais. Miguel ouviu com empatia, seus olhos castanhos fixos nos de João. "Você não precisa se esconder para sempre. A vida é curta demais para mentiras." Essas palavras ecoavam na mente de João, plantando sementes de dúvida em sua armadura de negação. Uma noite chuvosa em Lisboa mudou tudo. Após um jantar com os pais, onde António mais uma vez criticou a agenda gay na mídia, João foi ao apartamento de Miguel em busca de refúgio. Encharcado pela chuva, ele desabafou, lágrimas misturadas à água. Miguel o abraçou, um gesto simples que evoluiu para um beijo impulsivo, cheio de anos reprimidos de desejo. Foi o primeiro beijo de João com um homem, um momento de êxtase e terror. Mas o paraíso durou pouco. Alguém os viu pela janela entreaberta, um vizinho conservador, talvez, ou pior, um amigo de família. A foto circulou rapidamente, chegando às mãos de António através de uma mensagem anônima. Agora, expulso e sozinho, João batia à porta de Miguel, o único porto seguro que lhe restava. Miguel abriu a porta, surpreso ao ver João com o olho roxo e a mochila nas costas. "O que aconteceu?" João explicou tudo, a voz trêmula. Miguel o puxou para dentro, oferecendo conforto, mas no fundo, ambos sabiam que isso era apenas o começo de uma tempestade maior. Nos dias seguintes, João se instalou temporariamente no sofá de Miguel, uma solução precária que intensificava a tensão entre eles. O apartamento, outrora um refúgio criativo, agora parecia pequeno demais para os conflitos que borbulhavam. João alternava entre raiva e desespero, questionando cada decisão que o levara até ali. "Porque eu me arrisquei. Eu tinha tudo sob controle", murmurava ele,
enquanto Miguel tentava acalmá-lo com palavras de apoio. Miguel, por sua vez, lidava com seus próprios demónios. Ter João em casa reavivava memórias dolorosas de sua própria rejeição familiar. Ele se lembrava do dia em que contou aos pais sobre sua sexualidade, aos 18 anos, e foi mandado embora com uma mala e acusações de vergonha. Anos de terapia o ajudaram a se reconstruir, mas ver João sofrer o fazia reviver o trauma. Você não está sozinho nisso, dizia Miguel, mas internamente se perguntava se estava pronto para enfrentar outra batalha. A pressão social começou a se manifestar. Amigos em comum, sabendo do incidente, dividiam-se, alguns ofereciam apoio discreto, outros se afastavam, temendo associações. No trabalho, João notava olhares curiosos e cochichos. Seu chefe, um homem liberal, o chamou para uma conversa privada. Se precisar de tempo, entendo. Mas cuide para não afetar os projetos. João assentiu, mas o medo de perder o emprego o consumia. Em Portugal, apesar das leis protetoras, o preconceito sutil ainda existia em ambientes corporativos. Enquanto isso, a família de João se fragmentava. Maria ligava escondida, chorando e pedindo perdão pelo marido. Ele é teimoso, mas te ama. Dá tempo. Antônio, porém, permanecia irredutível, cortando contato e espalhando a notícia entre parentes distantes. Uma tia devota ligou para João, citando passagens bíblicas sobre pecado e sugerindo terapia de conversão. Cada ligação era uma facada no peito de João, reforçando a culpa que ele carregava. Miguel incentivava João a confrontar a família, mas ele hesitava. E se eu perder tudo de vez? Em uma noite de insônia, eles discutiram pela primeira vez. Miguel acusou João de covardia. Você vai viver mentindo para sempre. Isso não é vida. João rebateu, defendendo sua cautela. Você não entende a pressão. Minha família é tudo para mim. A briga terminou em silêncio gelado, cada um refletindo sobre o preço da relação. Para complicar, um ex-namorado de Miguel, Tiago, reapareceu. Tiago, um ativista LGBT de 30 anos, soube do drama e ofereceu ajuda, mas suas intenções eram ambíguas. Durante uma visita, ele flertou abertamente com Miguel, ignorando João. Você merece alguém que não se esconda, disse Tiago, plantando sementes de dúvida. João sentiu ciúmes, mas também insegurança. Seria ele forte o suficiente para Miguel? A tensão culminou em um evento comunitário em Lisboa, o Pride Mundo se aproximando. Miguel convenceu João a ir a uma reunião de apoio para jovens gays rejeitados por famílias. Lá, João ouviu histórias semelhantes à sua, filhos expulsos, pais arrependidos anos depois. Uma palestrante, uma psicóloga, falou sobre conflitos internos. Aceitar-se é o primeiro passo, mas confrontar o mundo exige coragem. João saiu inspirado, mas ainda conflituoso. De volta ao apartamento, ele e Miguel se reconciliaram com um abraço apertado. Eu quero tentar, disse João. Eles decidiram oficializar a relação, mas com cautela. Miguel sugeriu uma viagem curta para o Algarve, para respirar e planejar. Vamos fugir dessa loucura por uns dias. João concordou, vendo nisso uma chance de clareza. Mas o destino interveio. No dia da viagem, Maria apareceu no apartamento, suplicante. Seu pai está doente, João. Um infarto leve. Ele precisa de você. O choque paralisou João. Ir significaria enfrentar Antônio, possivelmente sob condições de negação. Ficar seria trair a família em um momento crítico. Miguel o apoiou, vá, mas não se perca. João partiu, o coração dividido entre amor filial e autodescoberta. No hospital, Antônio jazia fraco na cama, os olhos duros ao ver o filho. Você veio para quê? Para me matar de vez. As palavras cortaram fundo, mas João se manteve firme. Vim porque te amo, pai. Mas não vou mudar quem sou. Maria mediou, implorando reconciliação. A conversa evoluiu para acusações mútuas, revelando feridas antigas, a rigidez de Antônio raiz de sua própria infelicidade, o silêncio de João uma forma de autopreservação. João saiu do hospital exausto, mas com uma semente de esperança. Antônio não o perdoara, mas pedira tempo para pensar. De volta a Lisboa, ele contou tudo a Miguel, que o esperava ansioso. Foi o primeiro passo, disse Miguel. Mas no fundo, João sabia que escolhas maiores viriam. Com o pai se recuperando lentamente, João se viu em um limbo emocional. Ele retornou ao trabalho, fingindo normalidade, mas as noites eram atormentadas por pesadelos de rejeição. Miguel, percebendo o estresse, sugeriu terapia conjunta. Precisamos de ajuda profissional para navegar nisso. Eles marcaram sessões com uma terapeuta especializada em questões LGBT, em um centro em Lisboa. Nas primeiras sessões, João desabafou sobre sua infância, a expectativa de ser o homem da casa,
as brincadeiras proibidas com amigos que despertavam sentimentos confusos. A terapeuta explorou o conflito moral: você se sente traidor por amar alguém do mesmo sexo? João admitiu que sim, influenciado pela educação católica. Miguel compartilhou suas experiências, ajudando João a ver que o amor não era pecado, mas a sociedade o tornava assim. Fora da terapia, a pressão social aumentava. Um artigo no jornal local sobre famílias divididas pela homossexualidade citava casos anónimos, e João se via refletido. Amigos conservadores o confrontavam: você mudou, João. Isso não é você. Ele perdia contatos, mas ganhava aliados na comunidade LGBT, onde encontrou solidariedade. Miguel enfrentava seus próprios desafios. Seu ex, Tiago, persistia em mensagens provocativas, questionando a estabilidade da relação com João. Ele ainda está no armário. Você merece mais. Miguel bloqueou Tiago, mas as dúvidas o assombravam. Em uma discussão acalorada, ele confessou a João: tenho medo de você me deixar quando a família apertar. João reassurou-se: estou aqui por escolha. A crise familiar escalou quando António, já em casa, convocou uma reunião. Quer falar com você sozinho, disse ele por telefone. João foi, nervoso. No apartamento dos pais, António o recebeu com frieza. Sua mãe me convenceu a ouvir. Mas isso é contra tudo que acredito. João explicou sua jornada, as lutas internas, o amor por Miguel. António rebateu com argumentos religiosos e sociais: o que os vizinhos vão dizer? Nossa família será ridicularizada. A conversa terminou em impasse, mas António surpreendeu: não te expulso de novo, mas não aceito isso. Maria, em lágrimas, pediu paciência. João saiu frustrado, questionando se valia a pena persistir. De volta, contou a Miguel, que o incentivou: mudança leva tempo. Não desista. Para distrair, eles participaram de um festival de arte em Lisboa, onde Miguel expôs pinturas. Lá, João se sentiu livre pela primeira vez, segurando a mão de Miguel publicamente. Mas um conhecido da família os viu, relatando a António. A reação foi imediata, uma ligação furiosa, acusando João de exibição. Você está me humilhando. João, enfurecido, confrontou o pai pela primeira vez: e você me humilha me rejeitando. A ligação terminou em silêncio, mas marcou um turning point. João decidiu priorizar sua felicidade, convidando Miguel para um jantar romântico. Vamos construir nossa vida, independentemente deles. Mas o destino testou-os novamente. Miguel recebeu uma oferta de trabalho em Berlim, uma exposição que poderia alavancar sua carreira. É temporário, 6 meses. Mas e nós? João sentiu pânico: ficar sozinho em Lisboa, lidando com a família, ou seguir Miguel e abandonar tudo. A decisão pesava, evocando medos de abandono. Após noites de debate, João incentivou Miguel a ir: não posso te prender. Mas prometo esperar. Miguel aceitou, mas com relutância. A despedida no aeroporto foi agridoce, com promessas de visitas e chamadas diárias. Sozinho, João enfrentou a realidade: reconstruir sem apoio imediato. Com Miguel longe, a solidão amplificou os conflitos. Maria visitava secretamente, trazendo comida e notícias. Seu pai está amolecendo, mas orgulhoso. João usava o tempo para se envolver mais na comunidade, voluntariando em grupos de apoio. Lá, conheceu outros em situações semelhantes, ganhando perspectiva. Uma traição inesperada veio de um primo, que espalhou boatos maliciosos online, expondo João publicamente. Comentários odiosos inundaram suas redes, afetando o trabalho. Seu chefe o chamou: há reclamações. Cuide da sua imagem. João, furioso, considerou processar, mas optou por resiliência. Ligando para Miguel, desabafou: estou pagando caro por ser eu mesmo. Miguel, de Berlim, ofereceu voltar, mas João recusou: termine sua exposição. Eu aguento. A distância testava o relacionamento, com chamadas tornando-se tensas por ciúmes e inseguranças. Meses passaram, e a ausência de Miguel pesava em João. As chamadas diárias viraram semanais, com desculpas de agendas cheias. João suspeitava de algo, mas reprimia os pensamentos. No trabalho, ele se destacava em um projeto importante, uma ponte em Sintra, usando o foco como escape. Mas internamente, o vazio crescia. António, surpreendentemente, ligou após meses de silêncio. Sua mãe insiste: venha jantar. João aceitou, cauteloso. No jantar, a tensão era palpável. António evitou o tópico, falando de trivialidades. Maria mediava, até que João quebrou o gelo: pai, eu ainda sou gay. Isso não muda.
Antônio suspirou, eu sei. Mas não entendo. Por que escolher isso? João explicou pacientemente, não é escolha. É quem sou. A conversa evoluiu para memórias familiares, revelando que Antônio tinha um irmão gay que se suicidou jovem, um segredo guardado. Eu o perdi por não aceitar. Não quero repetir. Lágrimas rolaram, e pela primeira vez, Antônio abraçou o filho. Não era aceitação plena, mas um começo. Empolgado, João contou a Miguel por videochamada. Mas Miguel parecia distante, que bom para você. Pressionado, Miguel confessou, conheci alguém aqui. Foi um erro, mas aconteceu. O mundo de João desabou. Traição, após tantos sacrifícios. Como você pôde? Gritou ele, desligando. A dor era insuportável. João se isolou, questionando tudo. Amigos o apoiavam, mas o vazio persistia. Ele confrontou seus sentimentos, o amor por Miguel era real, mas frágil sob pressão. Decidiu viajar para Berlim, buscar closure. Chegando, encontrou Miguel arrependido. Foi solidão. Eu te amo. Eles discutiram horas, expondo vulnerabilidades. João perdoou, mas com condições, precisamos de compromisso real. Eles voltaram juntos para Lisboa, mais fortes, mas marcados. De volta, a família notou a mudança. Antônio, influenciado pela revelação passada, tentou se aproximar de Miguel em um jantar tenso. Não aprovo, mas se te faz feliz. Foi um progresso lento, cheio de tropeços. Sociedade ainda julgava, com olhares em público, mas João aprendia a ignorar. Um conflito ético surgiu quando um colega de trabalho, gay e casado, pediu conselho sobre coming out. João, revivendo sua jornada, alertou sobre custos, mas encorajou a autenticidade. O preço é alto, mas a liberdade vale. Miguel, inspirado, planejou uma exposição sobre histórias LGBT em Portugal, incluindo a deles anonimamente. João hesitou, e se expuser mais? Mas concordou, vendo nisso uma forma de cura coletiva. A alta tensão veio com uma crise familiar, Maria adoeceu, forçando união. Antônio dependia de João, que equilibrava cuidado com a relação. Miguel ajudava, ganhando o respeito gradual de Antônio. Você cuida dele melhor que eu, admitiu o pai uma noite. João refletia sobre escolhas, perdoar traição, persistir com família. Cada decisão custava emocionalmente, mas trazia crescimento. A sociedade portuguesa, em transição, espelhava seu conflito, leis progressistas versus tradições arraigadas. Com Maria se recuperando, a família encontrou um equilíbrio frágil. Jantares tornaram-se regulares, com Miguel incluído cautelosamente. Antônio ainda lutava com preconceitos, mas evitava confrontos. Estou tentando, dizia ele. João apreciava o esforço, sabendo que mudança real leva tempo. No relacionamento, João e Miguel reconstruíam confiança. Terapia ajudava, focando em comunicação. Eles adotaram rotinas, passeios pelo Tejo, viagens curtas. Miguel abandonou flertes passados, priorizando João. Você é meu futuro, declarava. Socialmente, João se engajou mais, palestrando em eventos LGBT sobre aceitação familiar. Suas histórias tocavam outros, criando rede de apoio. Um jovem o abordou, sua coragem me inspirou a contar aos pais. João sorria, mas lembrava o custo, amizades perdidas, noites de dúvida. Um dilema moral surgiu quando Tiago reapareceu, pedindo perdão e amizade. Miguel queria recusar, mas João insistiu, perdão liberta. Eles se encontraram, estabelecendo limites. Tiago respeitou, tornando-se aliado distante. O clímax veio em um aniversário de família. Antônio surpreendeu convidando Miguel oficialmente. No brinde, ele disse, à família, como ela é. Lágrimas fluíram, simbolizando aceitação parcial. João sentiu alívio, mas sabia que batalhas persistiam. Anos depois, refletindo, João via o caminho trilhado, da expulsão à reconciliação, da traição ao perdão. Cada escolha controversa, beijar Miguel, confrontar o pai, perdoar a infidelidade, moldaram-o. A sociedade evoluía, mas preconceitos perduravam, exigindo vigilância. Miguel e João casaram em uma cerimônia discreta, com família presente. Antônio, relutante, compareceu, por você, filho. Foi uma vitória amarga doce, cheia de compromissos. Mas será que perdoar uma traição é sempre a escolha certa, ou às vezes é melhor deixar ir para preservar a si mesmo?